Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, meus irmãos, muito boa noite, irmãos espíritas, irmãos de ideal, irmãos de outras religiões, irmãos em Cristo Jesus. Muito boa noite a vocês. Estamos iniciando aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, pela TV Abel e também pelo Instagram da Web Rádio Cristo Consolador, o programa Revirando o Baú de Chico Xavier. Esse programa que tem a apresentação da nossa querida Ângela Coutinho, do Rio de Janeiro, que no momento está impossibilitada de fazer o programa, problemas pessoais, e nós estamos aqui, levando até você todos os domingos às 19 horas esse programa ao vivo. Estamos auxiliando, participando, né, divulgando esse trabalho da Web Rádio. Então, agradecendo sempre a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, cumprimentando a você que já está conosco, deixando a nossa saudação para você também que chega para nos ouvir através dos vídeos gravados no YouTube. Então, bom dia, uma boa tarde, boa noite, não importa a hora que você chega, está tudo organizado lá em playlist para que você possa escolher o seu programa favorito, divulgar, ouvir, buscando essa sintonia com as reflexões do bem. Como diz o nosso irmão Bezerra de Menezes, para quem não me conhece, está pela primeira vez, me chamo Delson Soares. Eu estou aqui diretamente de São Paulo, né? A nossa web rádio está com irmãos de todo o Brasil na sua programação. Então, a gente manda um abraço também para todos os irmãos que nos auxiliam nesse trabalho. Como diz o nosso irmão Bezerra de Menezes, todo trabalho necessita de uma prece para que nós possamos harmonizar o ambiente onde nos encontramos, a nós mesmos. E a prece de hoje vem do livro Lindas Mensagens de Meimei, pela psicografia de Mirtes Carvalho Bona. Tirei aqui a mensagem de número 39 do livro, Bênçãos de Paz. Meimei nos diz: almas queridas, que investiga o porquê de suas dores, Jesus nos convida a sermos ovelhinhas dirigentes do seu rebanho. Atendam ao chamado do Mestre, auxiliando o próximo. A dor interior desaparece diante de outras dores. Em vez do sentimento de solidão, haverá alegria para quantos se propuserem a realizar o melhor e, assim, poderão superar as próprias fraquezas. Esses encontrarão no final do caminho íngreme e tortuoso, para descanso, um verdadeiro oásis de paz. Bênção de luz,
propiciarão tranquilidade aos trabalhadores da seara, tal qual o bálsamo para os corpos cansados. A criança que amparamos um dia voltará a sonhar. A mãezinha de quem nos compadecemos e a quem auxiliamos aprenderá a socorrer-se com a brandura da prece. O ancião, para quem solicitamos do alto o benefício do entendimento da morte, como passagem para outra dimensão, mudará de atitude em relação à vida. Saber que alguns dos nossos irmãos, cujas provas foram minimizadas, agora têm um novo olhar para a vida e agradecem a Deus a graça recebida. Deixa-nos felizes se pensarmos que, de algum modo, concorremos para isso. Bênçãos de paz visita-nos, fazendo morada em nosso coração, enquanto nós passamos a compreender: servir é fazer luz. Então veja que linda, né, essa mensagem de Meimei, trazendo para nós esse entendimento, né, essas reflexões, a necessidade da gente tem de buscar esse trabalho de amor, desenvolver essa habilidade de querer servir, de buscar praticar o amor, trazer essa essência para a nossa vida de forma tranquila e automática, né? Espontânea, melhor dizendo. Quando a gente menos pensa, a gente já está envolvido com a ajuda a alguém. Já estamos, de uma forma ou de outra, procurando auxiliar o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso familiar, não importa. Todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, encontram no mesmo caminho e têm os mesmos desafios que nós. Essa tranquilidade, né, dos trabalhadores da seara. Procurar a nossa seara como essa fonte de auxílio, onde ali nós, ainda que seja uma vez por semana, nós nos encontramos e vamos desenvolvendo essa empatia, construindo essas pontes que nos ligarão para a eternidade. Então, esse espírito Meimei, que essa mensagem rica, nos chamando a ser servidores, como a orientação de Jesus é: eu vim para servir, não para ser servido. Que possamos agradecer ao Senhor da vida por essas oportunidades, a Deus, a Jesus, aos irmãos espirituais, elevar os nossos pensamentos, sempre no sentimento da gratidão. Gratidão por tudo, Senhor. É por Ti que nós estamos aqui, é por Ti que nós estamos vencendo e aprendendo dia a dia. É por Ti que as dificuldades que nos surgem são ferramentas que nos ensinam. É por Ti as bênçãos das reflexões. E assim, Jesus nos ensina que, nos momentos em que precisamos calçar a nossa paz, calçar a nossa consciência nessa tranquilidade, nesse sentimento de que estamos procurando fazer o nosso melhor, nós temos esse modelo de prece, onde nós
agradecemos, louvamos e pedimos a oração do Pai Nosso. E assim ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Porque é teu o poder, o reino e a glória hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, deixa eu colocar meu bannerzinho aqui que não está rodando, né? Aqui, logo em seguida, nós vamos desenvolver as nossas reflexões através da leitura. Deixa eu dar um Ctrl+C aqui, como diz o Ctrl+C, para depois o Ctrl+V. Hoje é tudo fácil, né? Temos aqui, aplicar um Ctrl aqui, tá, salvar e tá, e pôr para rodar. É isso aí. Apresenta, né? Deixa eu só corrigir uma palavra aqui. É isso aí, meus irmãos. Aqui é tudo simples, nós estamos a cada dia aprendendo. Aqui não tem professor, aqui não tem, né, universitário, como diz o outro. Aqui tem irmãos aprendendo, dialogando, procurando fazer o nosso melhor, dentro da nossa capacidade, dentro do nosso entendimento. Daqueles que é fazendo o que se aprende. Nós estamos nessa grande escola. Em matéria de espiritismo, professor não existe. Existe pessoas que têm até mais conhecimento que outros, né? E dentro desse contexto nós somos alunos, eternos alunos. Bom, o nosso tema de hoje está rodando aí na tela, né? A Gênese Planetária, a Comunidade dos Espíritos Puros. Vem do livro, né, A Caminho da Luz, do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Embora nós pegamos aqui o nosso livrinho, que nós estamos com a série de programas sobre ele, né? Perfil Ontológico de Chico Xavier, Vida e Obra, Testemunho de Fé e Caridade do maior médium do Brasil. Tem a biografia completa e depoimentos verídicos. Nós pegamos depoimentos aqui e vamos iniciar com uma frase aqui muito linda de Chico, que ele André Santos aqui nos acompanhando aqui no Instagram. Um abraço, meu querido irmão. Paz e luz para você e toda a sua família. Tá? Obrigado pelo carinho, por estar nos acompanhando aí, né? E aqui, nesse texto, tem uma frase de Chico que diz assim: se eu dispusesse de autoridade, rogaria aos homens que estão arquitetando a construção do terceiro milênio, que colocasse no portal da nova era as inovidáveis palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Frase de Chico, né? Muito forte, linda, forte. E a reflexão é Jesus segundo Emmanuel aqui do tema de hoje, que é a Gênese Planetária. E assim nos diz Emmanuel, através das mãos do Chico, aqui no livro A Caminho da Luz, no capítulo 1, onde ele diz: a comunidade dos espíritos puros, a Gênese Planetária, a comunidade dos espíritos puros. E o texto diz: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos,
divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço. As balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Então, meus irmãos, veja que matéria interessante Emmanuel nos traz aqui para reflexão no livro A Caminho da Luz, né? Sobre as estadas de Jesus na nossa terra, na terra, quando ele diz que simplesmente Jesus esteve na terra por 2 vezes. A primeira foi quando da formação, né, do nosso planeta, e a segunda foi quando nós conhecemos já a nossa era cristã, né, e que Jesus esteve aqui para difundir esse amor, para fazer com que como diz Chico aqui na mensagem de abertura, nos amamos uns aos outros como o próprio Jesus nos amou. Essa é uma lição maravilhosa. Mas nós temos essa comunidade de espíritos, né? Eles falam aqui, comunidade de espíritos puros. Allan Kardec vem nos trazer orientações seguras da doutrina espírita no seu principal livro, né? Que é a Mola Mestra, que rege toda a doutrina, que sustenta toda a doutrina, o Livro dos Espíritos. No capítulo 1, no item 6, nós vamos encontrar uma escala espírita. E mais ou menos a pergunta 112, ela vai tratar exatamente dessa comunidade de espíritos puros, né? Se a gente estudar essa escala, nós vamos perceber que, a partir da pergunta 100, na pergunta 100 vai nos dizer que a classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento. E nós estamos das 3 escalas: terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. Nós somos espíritos da terceira ordem, em que dentro dessa terceira ordem, ela se divide em 5 classes em que nos encontramos. Né? Nos diz os espíritos que essa terceira ordem ela tem a predominância da matéria sobre o espírito. Ou seja, as coisas do mundo ainda nos envolvem muito. Né? Nós ainda temos essa propensão ao mal, a ignorância de não saber, de não ter o conhecimento adequado, né? O orgulho, o egoísmo e todas as más paixões consequentes. Porque do orgulho vem a vaidade, né? E daí por diante vamos ter outros tipos de vícios. Então, isso está ainda na predominância da matéria sobre o espírito, na nossa condição inferior. Por isso que nós falamos que encarnamos em mundo de provas e expiações. Para muitas provações, para outras expiações. E essas 5 classes que nós encontramos aqui, ela vem decaindo da 12ª classe, onde é os 12ª classe, ou melhor, 10ª classe, que são os espíritos, na pergunta 102, que são os espíritos impuros, que são os espíritos que ainda desejam mal, fazem objetos de suas preocupações, dão conselhos
pérfidos, né? Espíritos impuros, 10ª classe. Quando a gente atinge a 9ª classe, espíritos levianos, são ignorantes, malignos, inconsequentes, zombeteiros. Na 8ª classe, nós vamos encontrar os pseudo-sábios. São aqueles que naturalmente conhecem, sabem, mas não sabem tudo e acham que sabem tudo. Então, é nesse sentido que nós temos que buscar refletir. Bom, se tiver algum problema aí, algum irmão ouvindo e quiser fazer algum comentário, fique à vontade, né? Deixe aqui seus comentários. Eu vou estar aqui ouvindo, vou estar interagindo com você, né? No momento ainda não tem comentários aqui. Bom, e aí nós vamos tendo a 7ª classe, espíritos neutros, nem são bastante bons para fazer o bem, nem bastante mal para fazer o mal. A 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. 6ª classe. Aí nós vamos ver a 2ª ordem, que é espíritos bons. Esses aqui já se encontram a 5ª, a 4ª, a 3ª e a 2ª classe, que são espíritos na 5ª benévolos, na 4ª espíritos sábios, na 2ª espíritos superiores. Essa comunidade que Emmanuel fala aqui de espíritos eleitos, né, no tema aqui, ela está na 1ª ordem. Se na 3ª ordem nós temos a predominância da matéria sobre o espírito, aqui nós não temos nenhuma predominância da matéria. Aqui tem toda a superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras classes. Nessa 3ª ordem, que são espíritos puros, são esses espíritos eleitos que fizeram parte dessa pleiade de espíritos que auxiliam na criação do universo, né? E é classe única, né? 3ª ordem é classe única, espíritos puros. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Se alguém perguntar para nós qual é a finalidade da reencarnação, a finalidade da reencarnação é a evolução. Nós estamos aqui para evoluir. Se alguém perguntar para nós, alcançaremos essa condição de espíritos puros? Sim. É o objetivo do espírito. Alcançar, evoluir a alcançar essa primeira ordem. O que não sabemos é quanto tempo, quantas encarnações, né? Nós vamos chegar lá, mas vamos chegar. Esses espíritos, eles já reúnem todas as experiências, né, que são dotadas da mais pura moral, da mais profunda filosofia e da mais elevada ciência, ao qual Jesus é Nós falamos na construção do universo que Jesus é o governador planetário. Jesus é o espírito que incumbiu de todo esse trabalho. Nessa condição de espírito puro, se alguém perguntar para nós se esses espíritos encarnam na Terra, não há mais necessidade dessa encarnação na Terra. A não ser por um trabalho de missão. O Livro dos Espíritos, ele diz assim: esses espíritos gozam de uma felicidade inalterável, porque
não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Não estão sujeitos mais como nós a passar pelos desafios. Por isso não há necessidade. Se o objetivo da nossa encarnação é a evolução, para evoluir nós temos que expurgar. Nós temos que provar. Né? Mas essa felicidade não é uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores. Ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. Assim, os homens, nas suas angústias, incitá-los ao bem ou à expiação de faltas que os distanciam da felicidade suprema. Olha que maravilha, né? As orientações que nós temos dos espíritos nos auxiliando. Quando nós falamos que o anjo guardião é um espírito que nos auxilia na nossa caminhada, nós estamos dizendo que nós temos esse amigo que está nos intuindo, nos auxiliando. Mas que, às vezes, nós não damos a mínima para isso. Nós fechamos os nossos ouvidos para ouvir, porque a gente não vê o espírito, né? Mas ouve a mensagem, ouve a intuição. E Emmanuel vai dizer que a inteligência pode falhar, mas a intuição jamais falhará. Então, esses espíritos eles estão nos auxiliando na nossa evolução. É como a dizer que está nos direcionando através da intuição. Mas e aí? Aí cabe a nós, porque também eles não interferem diretamente. Eles não podem nos dizer assim, vai por esse caminho que é o caminho correto. Eles simplesmente nos intuem. Mas se a gente não tiver essa percepção de intuição, de que algo dentro de nós está nos convidando a refletir um pouco mais, né? Nós vamos desperdiçar esse precioso tempo, esse precioso auxílio. E aqui continua, são às vezes designados pelos nomes de anjos, acabei de dizer, de arcanjos ou serafins. Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria o que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Por isso que eles não interferem diretamente na nossa vida. A pureza que essa ordem de espíritos adquiriu, né, confere um campo de assistência muito grande aos seus iguais e lhes dá completa cobertura da sua missão, de maneira que a sua vontade será feita em todos os sentidos da tarefa espiritual. Nós, médiuns que somos, quando determinamos um trabalho, é necessário que a gente mantenha o nosso estudo e a nossa disciplina, para que o trabalho fique a contento dos espíritos, dos irmãos espirituais. E diz aqui a mensagem, no entanto, é bom que compreendemos que eles, os espíritos puros, não chegaram a esses estados de doações sem merecimento. Deus não seria Deus
se colocasse uma pleia de espíritos puros sem passar pelas escalas, pelos valores éticos, morais e espirituais, pelo conhecimento. Nós sabemos a própria trajetória do Cristo a chegar um espírito de luz, um espírito de primeira grandeza, foi exatamente do espírito de aprendiz, que aprendeu todas as coisas até ganhar essa condição de governador planetário, de espírito de amor, de espírito de luz. Então, cabe a nós aprender, praticar. O aprender por aprender é colocar na prática. Não é só na verbalização da oratória, mas colocar na prática, no entendimento. O Cristo foi um desses que pisou na terra por misericórdia do Pai Celestial, cuja filosofia espiritual confundiu até os mais sábios de sua época, por mostrar e viver conceitos nunca antes vistos e vividos. Essa herança divina nos trouxe uma esperança grandiosa, porque nos mostrou os caminhos por onde deveremos passar para alcançar essa felicidade. Alcançar essa felicidade, né? Essa felicidade que nós tanto almejamos, tanto buscamos, tanto falamos, tanto queremos. Mas será que já conseguimos, de alguma forma ou outra, agradecer a Deus pela oportunidade? Porque a felicidade, a meu ver, para aquele que está faminto, é encontrar um irmão que lhe sacia a sua fome. A felicidade para aquele que está doente é encontrar um remédio que venha a tirar, né, a essa doença, a curar essa doença. A felicidade para um pai e uma mãe que tem um filho no mau caminho, vamos dizer assim, desencaminhado, é poder ver seu filho harmonizado com seu lar, com sua família. É como se aquele filho estivesse fora da escola e o desejo do pai é vê-lo estudar. Qual seria a felicidade para Santo Agostinho? Seria exatamente naquilo que ele vem falar na pergunta 1019, a sua reflexão. A felicidade para Santo Agostinho seria detectar a falha cometida com o semelhante, para que no outro dia ele pudesse corrigir essa falta. Essa seria a felicidade para Santo Agostinho. Então nós devemos refletir nesse campo que os Espíritos nos mostram sobre essa felicidade, né? Não existe essa felicidade absoluta, essa felicidade relativa que nós nos encontramos e que devemos valorizar, porque nós ainda não somos nós ainda não somos espíritos dessa grandeza de cuidar da natureza, de olhar para um todo, sem que com isso nos preocupamos assim, de uma forma ou de outra,
em manter esse equilíbrio universal, porque quando a gente vê na harmonia da criação do universo, onde todos os espíritos, né, como Emmanuel fala aqui, os espíritos dessa comunidade de espíritos puros trabalharam para a formação, processo maravilhoso. E aí Emmanuel pula, nos falando aqui do mesmo livro, nos dizendo aqui da questão da ciência de todos os tempos. Mandar um abraço aqui para a nossa querida Célia Zacarias, né, que está nos ouvindo aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, também pelo Instagram aqui da rádio, Instagram, a Luísa de Miranda Lemos. Nós agradecemos aí aos irmãos que estão conosco, né, nessa audiência da Web Rádio Cristo Consolador, da Rádio Rio, da Rádio TV Abel, né, do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, lá no Rio de Janeiro, para nós temos os irmãos à frente, Alci e Gilberto. A nossa querida Silvia Almeida, do Rio de Janeiro, pela Web Rádio Cristo Consolador. E todos os irmãos, né? Nossa querida Célia, que está aí fazendo o programa Refletindo com Jesus aqui, mensalmente conosco. Então, dando continuidade aqui, nós vamos vendo que a ciência de todos os tempos, que nos diz Emmanuel, não é nosso propósito trazer à consideração dos estudiosos uma nova teoria de formação do mundo. A ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários. Todos eles foram inspirados ao seu tempo, refletindo a claridade nas alturas. Que as experiências do infinito lhes imprimiram na memória espiritual e exteriorizando os defeitos e concepções da época em que viveram na afeição humana de sua personalidade. Na sua condição de operários do progresso universal, foram portadores de revelações gradativas no domínio dos conhecimentos superiores da humanidade, inspirados de Deus nos penosos esforços da verdadeira civilização. As suas ideias e trabalhos merecem o respeito de todas as gerações da Terra. Ainda que as novas expressões evolutivas do plano cultural das sociedades mundanas tenham sido obrigadas a proscrever as suas teorias e antigas fórmulas. Lembramos-nos, porém, mais detidamente de quantos souberam receber a intuição da realidade nas peregrinações do infinito. Busquemos recordar o globo terráqueo nos seus primeiros dias. A ciência, né, de todos os tempos. E aqui nós temos a Gênesis mosaica, onde nós aprendemos a questão dos 6 dias da construção do universo, né? E aí nós vamos estar entendendo que cada dia Moisés, na Gênesis mosaica, Moisés vai relatando fatos acontecidos, fatos criados por Deus. Ele vai dizer que no primeiro dia, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A Gênesis de Kardec
vai nos dizer que cada dia da criação de Deus traz um significado muito importante para a gente refletir. Que cada dia significa um ciclo que nós ainda não sabemos fechar com a verdade sobre esse tempo, mas que significa um ciclo. Então, o primeiro dia significou um ciclo, o segundo dia também um segundo ciclo, e assim sucessivamente todos os dias. Não quer dizer que for um dia de 24 horas. A ciência, na época de Moisés, ela trazia. Ela vinha muito alinhada às coisas da religião, né? E de uma forma ou de outra ela procurava alinhar com a religião essas orientações. Eu até encontrei aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui na Gênesis, essa orientação, pergunta 201, pergunta, ou melhor, página. Depois das explanações contidas nos capítulos precedentes sobre a origem e a constituição do universo, segundo os dados fornecidos pela ciência para a parte material e segundo o Espiritismo para a parte espiritual, será útil fazer um paralelo com o texto da Gênesis de Moisés, a fim de que cada um possa estabelecer uma comparação e julgar com conhecimento de causa algumas explicações complementares sobre suficientes para fazer compreender as partes que têm necessidade de esclarecimentos especiais. Sobre alguns pontos, há certamente uma concordância notável entre a Gênesis de Moisés e a doutrina científica, mas seria um erro acreditar que bastaria substituir os 6 dias de 24 horas da criação por 6 períodos determinados para encontrar uma analogia completa. Seria um engano tão menor acreditar que, salvo o sentido alegórico de algumas palavras, a Gênesis e a ciência seguem uma a outra passo a passo e são apenas a parafrase uma da outra. Mas o que nós temos que procurar entender dentro desse plano divino, né? Essa criação desse universo, onde se encontram esses sistemas planetários, onde o mundo espiritual, a hierarquia espiritual, nós temos aí esse plano do espírito, né? Em que nos diz que Deus cria perpetuamente porque o espírito nunca repousa. O poder criador é um dos seus atributos. A criação é mental porque tudo quanto é da esfera divina é imaterial, imponderável e abstrato. Todas as criações foram ciclos completos, com emanação que é da divindade. O ser criado possui potencialmente possibilidades divinas, que desenvolve no curso da sua própria evolução. Tanto da divindade como tudo que se refere à criação na esfera absoluta escapam ao entendimento humano. Explicar as coisas muitas vezes nos fogem, né? Do âmago da criação divina, ainda não compreendemos como. Nós ainda não temos essa capacidade desse entendimento. Se um dia vamos ter, estamos buscando esse caminho. Mas, por hora,
O que nos recomenda a ciência é que nós cuidemos do nosso planeta, a nossa morada terrena. O que nós sabemos é que a vontade de Deus se projetou e tudo foi feito. Existe esse espaço infinito e que está aí, criado por Deus, nesse oceano cósmico de fluidos que revitalizam e criam incessantemente. A humanidade, nós ainda não aprendemos a valorizar o nosso planeta, a cuidar do que Deus construiu para nós, para nossa morada. Destruímos as nossas árvores em nome do progresso, destruímos os nossos rios em nome do progresso. Quando a natureza se rebela contra nós, nós chamamos de catástrofes. A catástrofe que nós mesmos criamos, né? Então, o que diz aqui é que primeiro dia da Gênesis de Moisés, quando diz haja luz, e houve luz. O segundo dia é quando, ao apelo do verbo, ocorre aqueles para que ponto os espíritos superiores, ocorre para aquele ponto os espíritos superiores encarregados das construções cósmicas, que passam a regular as alterações vibratórias da massa que, condensando-se, inicia seu movimento giratório em torno de um núcleo central. Essa condensação leva a um estado gasoso preliminar e assim se forma uma nebulosa, matriz de mundos, que se destaca nítida e cheia de claridades no fundo escuro do oceano de força. Mas os espíritos construtores continuam a agir, aumentando a condensação da massa nebulosa, acelerando seu movimento em torno do núcleo até o ponto em que o conjunto se parte, projetando fragmentos em muitas direções. Esses fragmentos, assim que se anula a força centrífuga da propulsão, estacam em dado ponto e passam a girar em torno do núcleo central da nebulosa primitiva, descrevendo órbitas próprias. E se a gente for ver, assim a ciência explica, né, a questão do Big Bang, né, a explosão. Isolados e tornando menores, acelera-se a condensação e giram com velocidade crescente em torno do próprio eixo, até que, por efeito dos atritos com a massa fluídica exterior, acaba por incendiar-se. Olha, isso tudo aconteceu no primeiro dia? No primeiro dia. Segundo a Gênesis de Moisés, né? Que para o Espiritismo simboliza um ciclo, um período que nós não sabemos determinar. No segundo dia da Gênesis, quando se refere à criação do firmamento e à separação das águas, as águas caídas da superfície do globo em formação, acrescida constantemente por novas chuvas torrenciais, vão se unindo, formando mares, e as terras vão aparecendo, os germes trazidos pela chuva vão germinando nas águas e nas terras, dando surgimento às primeiras plantas. Segundo dia, que mais uma vez nós repetimos um segundo ciclo da criação divina. Terceiro dia, quando Moisés se refere à reunião das águas,
a criação do elemento árido e do aparecimento das plantas, depois diminui as combustões internas, a atmosfera clareia e o Sol, conseguindo romper as nuvens espessas, aparece pela primeira vez, iluminando a Terra, enquanto à noite brilham as estrelas e outros astros no firmamento limpo. Terceiro dia, mais um grande ciclo dentro da criação divina, desconhecida pela nossa vã filosofia, né? É o quarto dia, quando a Gênesis fala da criação do Sol, da Lua e das estrelas. Em seguida, acentuando-se o resfriamento, o calor diminui e as águas e os ares se enchem de seres animais de ordem inferior, cuja vida se torna então possível. Quinto dia, o da criação dos pássaros e dos peixes. O sexto, quando se trata da criação dos animais de terra e do aparecimento do homem. O sétimo, que Moisés destina ao repouso do Criador, representa a estabilização de todas as coisas e o trabalho humano da evolução. Assim, a palavra do Verbo, no princípio, desencadeia a ação de todos os agentes da manifestação divina através dos três aspectos fundamentais: espírito, energia e matéria. Na descrição de Moisés, a criação é simbólica, cada dia representando períodos de tempo, né, cuja duração desconheceremos, mas a ciência conta por centenas de milhões de anos. Então, meus irmãos, é para a gente estudar, refletir, né, pensar e agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que nós temos de estar hoje usufruindo desse nosso planeta, aprendendo um pouco. Permita, Deus, que haja mudança para o campo positivo, onde nós vamos aprender a valorizar as suas leis imutáveis. E assim, agradecido a você que está sempre conosco aqui, nos auxiliando, nós vamos partindo aqui para nossas vibrações finais, agradecendo a oportunidade, deixando o convite a você a nos compartilhar, a nos incentivar sempre nesse caminho, estar sempre conosco. Se inscreva no canal. E assim, meus irmãos, nós só temos que agradecer a Deus, rogando que tenhamos uma semana produtiva, uma semana cheia de paz, de amor, com o nosso trabalho material, espiritual, com os nossos compromissos, que saibamos vencer as nossas dificuldades, porque já sabemos que elas nos impulsionam a algum aprendizado, possamos estar juntos amanhã às 8 horas, onde nós refletimos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Carinhoso abraço e fiquem com Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.